Olá, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Stanislau. E neste sexto episódio, nós estamos recebendo um convidado para lá de especial. E eu quero, antes de apresentar o nosso convidado, te convidar a estar compartilhando o link deste vídeo e também se inscrevendo. Você que porventura não é inscrito no nosso canal, lá no YouTube, acessa lá YouTube, digita podcast do Stanislau e te inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você poder receber todas as notificações de novos vídeos e novos episódios do nosso podcast. Hoje nós estamos recebendo nada mais, nada menos do que o cantor internacional. Nem tanto. Ivonaldo Albuquerque. My Pai God. Senhor, Oh, irmão my Ivonaldo, um prazer ter o senhor aqui Prazer no dia é de todo hoje. meu. Em nome Viu? de Jesus. O senhor que é conhecido no Brasil e fora do Brasil, Pouco. pelo jeito peculiar ou particular de louvar. A gente dizia aqui nos bastidores, gente, de que qualquer pessoa que tente cantar parecido com o jeito que o irmão Ivonaldo canta, dá errado. Não vai dar Porque certo. é um jeito particular que o senhor É tem só de ele, louvar só ele. e adorar o nome do senhor, que não é de hoje, né, Não, irmão Ivonaldo? É de não. muito tempo. Desde que eu né? comecei assim, é. E começando a nós darmos prosseguimento à nossa entrevista de hoje, como foi a infância do cantor Ivonaldo, que começou algumas décadas atrás? Pois é, a minha infância não foi tão boa assim, não, né? A partir desde criança, adolescente, eu sou do interior, eu sou do sítio, um lugar chamado Lagoa Doce. Aqui em Pernambuco? Sim, em Pernambuco. Município de Santa Maria do Cambucá. Nesse tempo, que eu era criança, era Vertentes. Sim. Que era cidade, Pertencia ao município de Vertentes. Era, mas depois esse virou cidade, né? Santa Maria do Cambucá, eu sou dessas bandas. Então, minha infância foi assim. Meus pais tinham terra, gado e não tanto, não era fazenda, mas tinha o gado, dava para fazer leite, tirava leite, fazia queijo, essa coisa toda, e comida não faltava. Certo. Sabe? Só que eu tinha um problema, eu tenho muitos irmãos. Você teve quantos irmãos? 17. Misericórdia. Então, 17 irmãos, e a maioria são homens, né? Quando eu era infância, devia ter uns 10, 12 ou 13 irmãos, né? Foi crescendo, foi nascendo mais. Sim. Mas aí chegou ao ponto de eu ter 17 irmãos, 16 comigo, 17. O senhor não é mais velho, não? Não, eu sou O do mais meio. ou menos, não, no mês para baixo ainda. Ah, para baixo. Para baixo. Você é um dos mais novos? Depois de mim só tenho 5 irmãos só. Ah, tá. Né? Depois de mim, irmãs e irmãos. Irmãos. Então, a minha infância foi meio complicada porque, como eu falei, não faltava comida em casa. Meu pai sempre foi assim, bem... Ele trabalhava na agricultura, né? Então, comida não faltava. O leitinho, o queijinho também não faltava. Só que eu tinha um problema comigo. Eu era magro e doente. Desnutrido, sabe? E naquela época, um médico era coisa rara, né? Mas nas cidades, hoje nesse tempo na rua, né? Na rua, vila, tinha uma farmácia. E o farmacêutico era justamente um médico da cidade. Era quem receitava, Quem fazia receitava, tudo, ele né? passava o remédio tudo, né? Meu Deus. Então, mas meu pai, em vez de procurar o farmacêutico ou um médico, sei lá, ele não procurou. E eu fui fazendo assim, doente, magro, desnutrido, né? Meus irmãos eram fortões assim, né? Tudo grandão, na enxada, na agricultura. E eu não tinha força para trabalhar. E meu pai não procurou um médico, não procurou cuidar do menino, sabe? Seus pais eram evangélicos? Não era. Você não nasceu num lar evangélico? Também não. A minha família, meus avós, eram evangélicos. Certo. Mas meu pai não, minha mãe não. E aí eu sei que foi bem complicado assim, porque eu era doente e meu pai não... Aí eu senti o quê? Um desprezo. Meus irmãos trabalhavam, né? E eu não. Aí também já havia aquela discórdia, Zé do José do Egito. Porque eu trabalho e ele não. Ele não. Ele ganha tudo, mas não trabalha. Morada da história. E eu ficava, né? Aí tomava conta de ovelha, de gado, das vacas, coisa mais leve, né? Mas meus irmãos estavam no pesado, na enxada, né? Capinando lá. Fazendo no arado, né? No Feito arado. diz, né? E aí, então, isso criou já assim, uma certa discórdia, né? Então, meu pai era, como eu falei, não faltava nada em casa, mas ele não era um pai assim afetivo, amoroso com os filhos. Para você ter uma ideia, nunca meu pai me deu um cheiro, nunca meu pai me deu um beijo, nunca meu pai me senta aqui para te conversar, nunca meu pai me deu um conselho. Não. Era só
Ela era aquela pessoa rude, né? Rude, bem rude. Qualquer coisa já, só o olhar do velho, a gente já ficava tremendo. Quando ele feito diz no interior, passasse aquele rabo de oi, a gente já estava dava... Aí meu pai era assim, sabe? Então, outra coisa que aconteceu é que meu pai não me chamava pelo meu nome. Nunca chamou pelo meu nome. Chamava só um nome que ele chamava, que era o mais decente. Eu acho que ele tirou de Genésio e ele me chamava Nésio. Misericórdia. Só, e o resto era tudo bicho, era coisa. Mas isso só com o senhor ou com todo mundo? Mais comigo. Certo. Aí isso já criou assim, um desprezo, né? Você se sente escanteado, você não tem... foi terrível assim porque eu me senti rejeitado. Então, o caso é o seguinte, chegou um cidadão, tudo era eu. Eu com 12 anos, já... Meu pai foi para uma cidade chamada Vertente do Lero. Nessa Vertente do Lero, próximo ali de Surubim, após Surubim. E esse trabalha muito em pedra, em calcário, né? Aquelas pedras de fundo. E eu já estava lá com 12 anos carregando lenha para queimar essas pedras sem necessidade, porque eu tinha um cunhado que morava lá, casado com a minha irmã. E ele me levava para lá para carregar. Eu não tinha necessidade de carro, tinha comida, tinha leite, tinha queijo, e eu estava lá carregando. Aí você se sente assim, mesmo, não já ninguém, sabe? Entendi. Aí chegou outro dia, um senhor daqui para o Ferro, Maraçoiá, por aquelas bandas, e tinha um senhor que chegou em casa assim, ô Gessé, por que tu não me empresta um menino desse para me ajudar na venda lá? Eu magrinho lá, ele leva esse aqui. Misericórdia. Isso aqui. Era terrível, né? Aí você, por que eu? Aí outro dia, passou um cidadão na casa do meu pai, era uma casa grande, assim, como eram muitos filhos, né? Meu pai tinha 2 casas. A casa as mulheres dormiam com meu pai e minha mãe, e os homens dormiam noutra casa. Numa casa ao lado, né? Que era 10 homens. Ixi, é muita gente. Era muita gente. Aí passou um cidadão na rodagem, lá no caminho, né? A estrada. Aí passou o cidadão lá, e tinha um bocado de menino brincando lá, sabe? Brincando lá. Aí o cidadão perguntou assim, o Matuto, né? Ô menino, de quem feito é? Aí um menino lá disse um palavrão com o cara. Eu sou filho da... Aí disse o resto. Do restante. Do restante. Ele não teve demora. Fez a volta na mula, ela estava numa mula, né? Aquele cavalo que não é cavalo, nem é jumento. Uma mula. Aí fez a volta na mula. Aí foi para bater lá em casa. Aí chegou em casa, Gessé, eu passando na estrada lá, eu perguntei ao menino de quem filho ele era. Ele disse que era filho da... E eu achei que era um dos seus meninos. Eu tenho muito filho, menino, ele disse... Como era ele? Era um magrinho assim, não dava tempo o cabo chegar, que era uns 500 metros para chegar em casa, não dava tempo na mula. Mas quem apoiou foi eu. Esse aí mesmo, não era eu. Não dava tempo dele chegar, que ele veio na mula apressado para fazer a reclamação, né? Isso. E meu pai, toma o cacete do menino. Senhor. Não foi eu, não, foi você, caba ruim. Meu pai era assim, era bem rude mesmo, pai. Mas quando o senhor tinha 14 anos, seu pai tomou uma decisão... Brusca. Bem difícil. Não, qual foi essa decisão? Olha, 14 anos e pouco. Não chegava, 14 e meio, mais ou menos, 14 e meio. Mas aí, meu pai tinha terra, gado, muita agricultura e tal. E ele também era muito assim, meu pai era um cara inteligente. Ele tinha jogo de bola, de futebol, né? Sim. Ele fazia a bola, cortava. Ele é bem inteligente, o velho, só era bruto. Mas era ele fazia os calção, né? Sim. Não sei como é que chama. Uniforme. O uniforme dos jogadores, ele fazia os calços todinho. Aí ele começou a fazer bolo. E bolo de mandioca feito no forno de lenha, né? Aquele forno, fazia um forno assim e tal. E depois ele partiu para bala, confeito, caramelo. Confeito, nós chamamos caramelo, né? Isso. Aqueles confeitos embrulhados de papel, ele comprava papel, aprendeu a química lá, tinha um produto que bota um ácido, não sei, um líquido, bota no açúcar para coisa. Tinha um produto. Aí, na hora da história, ele fazia isso. Então, ele não tinha empregado naquele tempo, tinha um trabalhador. Ele tinha uns 4 trabalhadores para fazer o pacote, fazer os confeitos, fazer aquelas coisas todas, sabe? E vendia na feira. E entregava também nas comerciarias, nas vendas, né? Feita rende nas bodegas. Nas bodegas. Aí eu sei que... E tinha um dia que um rapaz lá, um dos pessoas que trabalhava lá, e um irmão meu, menor que eu, estava tirando o sarro dele, né? Brincando dele, apelidando, bully. E o cara estava já chorando lá, e ele catucando o rapaz, e vai lá e chama brincando. Aí eu fui tomar as dores do rapaz, fui defender o rapaz que trabalhava, né? E eu disse... Meu irmão, Valdeão, não faz isso, não.
Faz isso não, o nome dele é Valdir. Não faz isso com ele não, rapaz. Fica isso. Que nada, rapaz, que nada. Começou. Aí tem uma tabica lá, uma madeira assim, uma tabica fina, sabe? E era um tambor de confeito assim, deram muitos confeitos, muita bala, né? Aí aquele grão assim de zinco, não sei como é que chama. Era um tambor assim de guardar cereais, né? Tipo assim, e colocava as balas dentro. Aí eu fui peguei a tabica e cara, para mandar meu irmão parar, ele não parou. Aí eu joguei a tabica e a tabica não pegou nele. No seu irmão? No meu irmão. A tabica pegou no tonel de lata, naquele tonel de latão, né? Aí fez aquela zoada, aí ele fez a cena. Eu não sabia que ele era artista. Ele fez a cena, aí jogou os pés assim, como se tivesse pegado nele. E o barulho da lata? Da lata. Aí pronto, aí meu pai veio. Meu Deus. Aí foi a oportunidade do meu pai se descartar de mim. Então ele botou o senhor para casa, de fora de casa? Para casa. Meu Deus. Assim, do nada. Meu não pai. Procura saber, cadê a lapada? Onde foi que bateu? Cadê a marca? Cadê a marca? Cadê os... Meu Aí Deus. Pegou 5 dias para você sair de casa. Ele deu 5 dias para o seu... 5 dias para sair de casa. Com 14 anos? 14 anos. Meu Deus. Aí, moral da história. Eu conhecia um pessoal que morava em Recife, assim, ligeiramente, né? Não tinha intimidade. Mas sabia que tem um pessoal que morava nas bandas do Holiday, ali de Boa Viagem, né? Ali, antigamente, era 50 anos atrás, 50 e poucos. Era tudo de madeira ali, uns barcos de tábua, tudo de madeira, sabe? Tinha uns comedores lá, uns restaurantes assim, tinha um restaurante para comer almoço, aí a gente almoçava lá, quer dizer, depois que... Aí, moral da história. Aí eu sabia que tem um pessoal lá, e foi sair de casa, ele me deu o dinheiro da passagem, que só dava para passagem de rim. Eu não quero esse cabo mais, não vou dar passagem para ele. De vir para Recife? Só para isso. E ele deu a passagem, eu peguei a passagem. Nessa época o senhor já era evangélico, não? Não, nada ainda. Já tinha tido contato com a música, não? Não, nada ainda. Só que eu tinha 2 irmãos que eram repentistas. Aí eu entendia assim, de rima, né? Porque eles falavam aquela rima, tudo improvisado, né? Sim. Ele tocava violão, 2 irmãos meus. Moravam lá? Moravam lá. Então Aí, o senhor é expulso de casa, o sim. pai lhe dá 5 dias para o senhor sair de casa e ele dá a passagem de vinda para Recife? Só. Mas aí eu a princípio, porque foi terrível, né? Mas eu disse, não, minha mãe vai intervir. Ela vai interceder. Vai interceder por mim, né? E eu sei que mãe, né? E eu até aprendi que meus irmãos cantavam umas músicas lá de repentista, né? De cantador de viola. Dizia que a mãe, se o filho fosse preso, ela ia falar com o delegado para ficar no lugar dele, sabe? Eu disse, minha mãe vai fazer isso, ela vai intervir aqui. Com certeza. Vai interceder por mim, vai dar tudo certo. Oxe, minha mãe calou. Não falou nada. Mas por medo? Eu não sei se por medo, eu não sei. Geralmente eles não brigavam. Meu pai e minha mãe não brigavam, não. Tinha discussão, não. Mas ela se omitiu, ficou calada. Aí, quando chegou 5 dias, eu tenho que pegar a sacolinha feita a cobra, né, nas costas e pegar o beco. Aí consegui, peguei um ônibus lá na estrada? Na estrada, na rua, né? Aí vim para Recife. Aí pronto. Aí Recife... Como foi quando o senhor chegou aqui? Foi terrível, né? Aí cheguei em Boa Viagem. Aí cheguei em Boa Viagem e descobri para esse pessoal. Meu Deus mesmo. Que ele encaminhou, né? Encaminhou, foi. Porque eu não sabia nem... Aí fui para... Me deixaram dormir num barco de tal. Eles trabalhavam. Um era pãozeiro, que vendia pão na padaria. Aqueles pão de antigamente de carroça, né? Aí eu sei que... Aí deixaram dormir lá no barco dele. Lá era um corredinho curtiço, assim, de quarto de tábua. Aí, pronto, eles deixaram dormir lá, dormir no chão. Aí foi problema, passava bicho, rato, tudo. Eu estava dormindo no chão lá. Mas para mim já tinha um lugar para dormir, sabe? Aí foi terrível, assim, muito ruim, sabe? Aí foi bem complicado, porque eu estava traumatizado, odiado, com ódio, né? Com raiva, sabe? Porque meu pai botou para fora. Minha mãe não fez nada. Não me defendeu. Não me defendeu. E agora, com uma situação dessa, eu não estou acabado. Mas eles deixaram dormir lá. Eu passei um bocado de tempo, um troquinho que eu consegui lá, que me ajudava, o dinheiro não tinha. Mas aí foi acabando, tá, um troquinho, praticamente nada. Mas aí eles me davam alguma coisa para comer também, né? E esse irmão trabalha na padaria, um cidadão, um cidadão. E aí ele levava para a padaria, aí eu tomava café com ele, né? Aí depois ele me convidou para vender pão com ele na rua. Rua dos Navegantes, lá no Boa Viagem. Aquelas casas bonitas. Casas bonitas, pronto. E aí eu comecei todo dia com ele de manhã, né? Aí de manhã entregava o pão, ele, olha, vou entregar ali no terraço. Aí naquele tempo não tinha ladrão. O portão ficava aberto, a gente entrava no portão, botava lá no terraço o pão, sabe? Aí ele já tinha uma bolsinha lá que eles deixavam o dono da casa. E no final do mês a gente passava para recolher o dinheiro, receber, né? Sim. Aí eu sei que
nesse todo dia. Aí, para mim, era bom, porque eu já tomava café na padaria. Mesmo se não tivesse almoço, mas estava forrado. De manhã já tinha garantido, né? Estava garantido, é. Aí, uma outra história. Aí, quando foi um dia, a senhora de uma casa chamada Dona Helena Borrione, era italiana, né? O nome do genro dela era Sérgio Cervesato. E Dona Helena Borrione tem a filha que eu esqueci, Dona Mário, eu acho que era isso. Aí, ela disse, ô José, tu não tem uma moça para trabalhar aqui na minha casa não, para fazer serviços gerais aqui, porque tu tem o pessoal do interior mais trabalhador, às vezes do interior mais disposto, que mais lá e tal. Aí José disse, Dona Helena, tenho não. Aí, a senhora não quer esse menino? A senhora não quer esse menino, não? Esse menino serve, não? Aí ela disse, é para fazer mandado, lavar aqui o quintal, passar água no carro, cuidar do jardim, sabe? Se bem que no jardim tinha um jardineiro por mês, sabe? Todo final do mês ele vinha dar o retoque. Aí ela disse, eu acho que ele dá. Vamos fazer o seguinte, vou reunir a família e amanhã você vem, traga ele aqui de 9 horas da manhã. Aí José foi comigo 9 horas da manhã lá, né? Na casa dela. Na casa que era uma freguesa do pão, né? E aí chegou lá, começaram comigo e tal. Aí ela perguntou, por acaso, se você ficar aqui, quanto você quer ganhar? Eu disse, olha, se a senhora me der a dormida e a comida, já está pago, já está resolvido o problema. Que eu pensava disso, né? Se a senhora me der a comida e a dormida, já estou resolvido. Eu disse, não, nós vamos arrumar um salário para você. E aí você vem amanhã já, traga suas coisinhas que você tiver, outras coisinhas que tem, arrumaram um quartinho lá no quintal para mim, sabe? Não tinha muita coisa para levar, não. Nada, só misericórdia. Aí fiquei lá um tempo, aí fui lá. Aí ela me deu as coordenadas todinha, fez logo um teste comigo, né? Aí quando fui, uns 2, 3 dias depois que eu estava lá cuidando, aí tinha uns dinheiro lá no pé numa planta lá, no pé de roseira, tinha uns dinheiro no pé lá, sabe? Aí eu senti que era um teste, né? Aí eu peguei aquele dinheiro, guardei tudo direitinho, mas Dona Helena acordou de manhã cedo. Olha, Dona Helena, tinha esse volume, essa importância estava lá debaixo do pé de rosa ali. Aí, dinheiro, mandado. Pois é. Aí ela pegou o dinheiro. Eu senti que era um teste, mas eu pegava... Claro. Se o senhor ia esconder. Tem que esconder. Eu devolvi dinheiro para ela direitinho. Aí peguei confiança lá, sabe? Eles mandaram fazer serviço com dinheiro. Pequeno ainda, né? Pequeno, mandar comprar pão na padaria, comprar verdura, essas coisas e tal, lavar o carro. E também tinha uma coleção de orquídea lá. Aí eu comecei também a contar orquídea e também dando grau no jardim, né? Era um jardim muito grande, sabe? No final do mês vinha um jardineiro. Todo vez eu cortava aqueles cortes que tem, tal, da grama, se quer mais lá e tal. E eu cuidava o mês. Você só fazia manter, né? Manter o mês. Aí quando foi um certo... Aí ele vinha todo mês, aí quando foi um desses meses, ele veio e falou de Jesus para mim. Que era crente, Jesus Através era... do jardineiro, você conheceu Jesus. A semente foi plantada. A princípio eu não aceitei, né? Mas estava plantada a semente. Ele falou de Jesus para mim, a primeira vez que eu falei do Evangelho e tal. É assim, ele é muito paciente comigo, sabe? Aí pronto, depois outro mês ele vinha falar, estou em injeção de novo. Aí eu fui, pronto, aí quando eu saí lá, já tinha 17 anos, 18 anos, quase 18 anos, já tinha pegado reservista, né? Documentação, já tinha tirado documento, direitinho, já estava todo. Comecei a estudar também lá, porque até então eu só tinha ido aos 14 anos até o Mobral. Eu estudei uns 5, 6 meses no Mobral, aquela escola aqui tinha o Mobral, né? Tijolo! Você só sabia o básico, né? Só básico, só. Mas, por sorte, a professora se agradou de mim, só. A professora, aí pronto, ela me ensinava mais e tal, e eu fui desenrolando. Aí quando foi aqui nessa casa, eu consegui estudar, né? Nesses 3 anos que eu passei lá. Além de trabalhar, ela lhe dava a oportunidade também de você ir para a escola? De estudar à noite. Terminava meu serviço tudinho, estava janta, tudo certinho. Ia para a escola? Ia para a escola. Eu estudei no Lions Club, lá perto do Roleteiro, tem um colégio dos Leões, né? Lá. Isso. Pronto, estudei ali. Aí eu sei que depois terminou, eu voltei para a favela novamente. Aí pronto, mas aí... Voltou para a barraca? Voltei para a barraca. Quando saiu da casa dela? Sim, mas já estava melhorzinho, já tinha um dinheirinho, já estava melhorado, né? Já tinha estudado. Então, aí com o meu emprego, lá na padaria, na frente do Holiday, São Félix, São Tomé. Na frente da padaria, trabalhei um tempo lá. E depois trabalhei na Cipla Norte, uma empresa de tubos, de conexões, né? Aí me deram emprego já de Chico. Me deram emprego de contador para mim. Até aí você é solteiro? Solteiro, sim. Sim, aí quando eu voltei para a barraca, né? Para a barraca, ele foi lá, eu aceitei o evangelho. Aí, desse período, quando eu voltei para o barraco lá, sabe? Aí o pessoal me levou para a igreja lá
Eu aceitei o evangelho, pronto, a semente já estava plantada, né? E segui, pronto, até hoje a igreja tomou conta de mim, sabe? Um desprezado. Lhe abraçou, lhe acolheu, me acolheu. Lhe adotou. Me adotou, foi a igreja Assembleia de Deus, me adotou lá, Prainha, Assembleia de Deus da Prainha. Ainda onde é, ainda hoje? Não, hoje já mudou 2 vezes. Era Certo. mais para cá, perto da Domingos Ferreira. Domingos Certo. Ferreira praticamente passando na Prainha. Isso. Domingos Ferreira. Aí depois passou para mais para frente e agora passou mais para frente. Tá lá bem pertinho da entrada da comunidade de Intrapulso, né? Pronto, entra posto. Aí pronto, aí fiquei servindo Deus lá e tal. Aí Deus foi me ajudando, me abençoando, sabe? Aí depois já comprei um barraquinho, já comprei um barraquinho de tábua, né? Aí depois já casamos, já foi completando a idade, ficando mais velho e tal. E o que o senhor diria para o Ivonaldo lá de trás? Ah, só Jeová na causa. O que é que o senhor hoje, depois de ter passado por tudo isso, e ter visto tudo isso, Pois é. e ter visto a provisão de Deus, o que é que o senhor diria para o Ivonaldo daquela época? Só um milagre de Deus para ele. Só um milagre de Deus. Só um milagre de Deus para ele. Hoje o senhor pode dizer que é um milagre de Deus. Não, com certeza, foi a mão de Deus. Não tem como explicar. A mão de Deus meu estava de olho no menino. Eu acho que ele disse assim, esse menino não pode morrer, não. E o nome do onde eu estava? Mata 7. O nome da favela. Mata 7, você conhece? Depois entra pulso, né? É. Aí acrescentaram, mata 7 e entra pulso, sai na tapa. Vê só. Aí eu estava lá. Só Jesus. Mas aí foi terrível. Mas aí Deus foi me abençoando, sabe, né? E quando foram as primeiras promessas que Deus fez? Pois é. Aí no Mata 7, voltamos para lá, depois já consegui comprar um barraquinho, sabe? Não entra mais para cá, saí do Mata 7, tinha para crente, né? Servindo assim e tal. Já estava indo para a igreja? Já estava indo para a igreja, então eu fiquei igrejeiro demais. Eu queria fazer tudo, né? Tudo eu queria fazer na igreja, coral dominical, campanha, tudo. Aí com muito tempo, depois de um tempo, né? Aí comprei um violãozinho, né? Aí comecei a aprender umas notas, sabe? Sabe quando está aprendendo? Já tinha noção por causa dos irmãos, que Dos era irmãos, repetição? Era repetição, mas eu não sabia tocar nada. Sim. Só sabia de rima, essas coisas, né? Mas aí eu comecei a tocar e aprendi. O pessoal me dava, não fui para a escola, mas em casa eu aprendi umas notas, sabe? Algumas pessoas que tinham violão me ensinavam. E ensinava até assim, ó. Primeira. Da primeira, passe para a segunda, da terceira, para a primeira, faz um acorde e vai para a terceira. Coisa assim. Eu aprendi assim, sabe? Coisa boa. Não, coisa boa. Aprendeu tocando? Tocando. Aí daqui a pouco aprendi um hino, 2 hinos. Tocar o hino, né? Acho, 4, 5 notas só, sabe? Fácil, né? Tem que ser muito difícil. Eu aprendi a tocar, sabe? Agora tem um problema de sério quando você está aprendendo a tocar assim, é que você aprende o hino no tom, só sabe tocar naquele tom. Se o senhor chegar na igreja e trocar o tom, o senhor... Não sabia tocar. Ele tem que cantar naquele tom, senão eu não cantava, fica desconectado. Ficava um num tom, outro no outro. Do outro, aí, mas foi cantando assim e tal. Aí havia as promessas, né? Minhas promessas aí... O senhor já estava casado, não? Não. Ainda solteiro? Ainda solteiro, né? As primeiras promessas Deus fez o senhor solteiro? Solteiro, é. Eu aceitei o evangelho com 20 anos, eu acho. 20 anos. Foi, parece ser tempo de trabalho. Foi quando o senhor teve um encontro com Deus. Foi 20 anos. Por mais que a semente foi plantada lá atrás. Lá atrás foi. Mas quando o senhor veio tomar a decisão, 16, foi com 17 anos vi a semente, eu já fiquei, né? Foi germinando. Germinando. Foi com 20 anos foi que eu aceitei o evangelho, né? Aí eu sei que deu, com o violãozinho cantando nas igrejas, né? Sim. Errando às vezes, subtonando, sabe? Aí o senhor dizia assim: eu irei te fazer conhecido em vários lugares do mundo. Aí eu achava muito fora isso aí, sabe? Aí eu disse assim: Jesus, brincadeira tem hora. Isso não existe, não. Existe isso não, nem família eu tenho, Jesus, existe isso não. Morando num barraco. Moro no barraco. Existe isso não. Mas aí eu fui cantando e o senhor fazendo promessas, sabe? Disse que me farei conhecido. Depois ele disse assim: eu irei te levar em muitos países. Eu disse: o piorou? Meu Deus. Aí depois eu ia para o lugar e você dizia assim: eu vou fazer de você um empresário e vou colocar muitos bens materiais na sua mão. Eu disse: ô Jesus, eu não quero esse dinheiro não, porque talvez eu ficar inchado, amostrado, talvez eu não saiba lidar com finanças, essas coisas, me dê só o que eu preciso, não quero não. Mas aí ele disse: não, eu vou lhe preparar. Eu fui me preparar, isso, tudo bem, foi passando. Aí já fiz um complemento que eu tinha estudado uns 2 anos só, 2, 3 anos, e fiz um supletivo, bem aqui, não tem a católica, perto da católica, Nóbrega. Colégio Nóbrega. Fiz o supletivo ali, sabe? Terminou os estudos. Não cheguei a concluir, certo. Mas fiquei bem adiantado, sabe? Não cheguei. Mas aí, e o senhor dizendo que aí pronto, aí fez essa promessa.
E, então, eu fiquei guardando, sabe? Eu creio, mas está complicado. Mas aí ele disse assim, que ia ser empresário mesmo. Porque quando a gente olha pra gente, A gente não... a gente não vê como é que Deus pode fazer. Porque a gente olha pro tamanho... É uma promessa. Uma promessa. É uma bênção. Mas é muito grande para... Mas é muito... A gente olha e diz, meu Deus, como é que tu vai fazer isso? Eu não tenho... A gente olha... Aí quando a gente olha para dentro da gente, a gente diz, meu Deus, eu não tenho condição nem de chegar. Nem chegar. Aí eu sei que o senhor foi... Pronto. Aí depois já casamos, tal, e bênção do céu e tal. Como foi que você conheceu a esposa? Pois é, conheci a esposa, era no ciclo de oração de Ilha do Destino, trabalhava duas jovens. É impossível, né? Hoje quase não existe jovem, né? Então, era uma moça que estava tomando conta do ciclo de oração, chamada Arline, e a minha esposa chamava-se Maria das Dores. Quer dizer, estava lá com ela, eram duas jovens que trabalhavam na Ilha do Destino como dirigente de ciclo de oração naquele tempo. Meu Deus! Era, que eu sou do tempo do Zé Amaro, pastor Zé Amaro da Silva, né? Eu tenho uns 48, 49 anos de crente. Quando eu aceitei o evangelho, né? Quando Jesus lhe carregou. Exatamente. É. Aí eu sei que casei com essa moça, né? Casou com ela, conheceu na igreja, casou com ela. Casei com ela na igreja, tal, direitinho, sabe? Aí vieram os filhos. Aí veio 2 filhos só, né? Veio uma filha, né? Passou uns 5, 6 anos. 5, 6 anos sem ter, depois nasceu meu filho. O caçula, que é o Daniel. Daniel, pronto. Aí Deus foi abençoando, ainda não deixou faltar nada. Aí já me arrumou um emprego muito bom. Eu trabalhei em hotel, né? Depois, você trabalhou no hotel um bom tempo, não foi? Foi 16 anos. 16 anos? As promessas de pé, sabe? Mas nesse hotel... Como foi a experiência do hotel? A experiência foi boa, porque como eu tinha muitos traumas psicológicos e muito frustrado e muito tímido, era terrível para mim, sabe? Porque aquilo ficou ferido em mim. O tratamento do meu pai, da minha mãe, que não me ligou para mim, expulso na rua. Isso ficou terrível para mim, sabe? Porque eu nunca tive um tratamento diferenciado de filho, de beijar, de abraçar, de aconselhar. Eu nunca tive. Aí eu fiquei traumatizado. Ao ponto de, um dia, eu quase deu preocupar comigo, feito o chave. Aí o que aconteceu? Eu só porque eu vi um pai abraçando o filho. Lá no hotel? Não, na favela mesmo. Na favela. Aí vinha um pai, vinha abraçado com o filho, conversa, cheirando, coisa assim. Só isso quase que me dava um troço em mim. Porque eu não tive isso. O trauma, sabe? Meu Deus. Mas aí Deus fez algo tremendo comigo. Deus foi tratar. Foi tratando, sabe? Aí eu arrumei um emprego na Branco Soleão, no hotel, né? Isso. Hotel chique lá, sabe? Esse tempo era 4 estrelas, hoje é 5. Lá em Boa Viagem. Boa Viagem. Entre Branco Soleão, perto já da praia por ali, né? Mas na Barão. Sim. Na do aeroporto, né? Sim. Aí eu trabalhei 16 anos lá. Então Deus fez coisa tremenda comigo, porque eu era muito tímido, muito cheio de grilo, cheio de coisa na cabeça. Por causa dessa estalma que já era casado nessa época? Quando você foi pro hotel, você já era casado? Já casou. Já estava casado. Aí, moral da história. Aí, lá no hotel, comecei a atender pessoas importantes. Pessoas, doutores, famosos, tal. E eu trabalhei de mensageiro no hotel, não fui na recepção. De mensageiro, fui na recepção, mas de mensageiro. Então, mensageiro é aquela pessoa que recebe, atende, pega as malinhas, pega a mala bota no carrinho e leva pro quarto. E né? recebe em dólar. Algum jeito. Aí, moral da história. Aí eu fiquei interessado pelo inglês, né? Eu não falo inglês corretamente, só tenho um básico. Mas aí chegava um gringo lá e eu falava na recepção, como é que diz? Eu levo sua mala, o cara dizia, diga assim, eu chego, a primeira dizia, posso te ajudar? Can I help you? Posso te ajudar? Yes. Aí eu, quando você não sabia, como é que leva a mala? Como é que leva a mala? Aí ele me dizia, eu dizia pro cara. Aí pegava e levava a mala, sabe? O curso seu foi na prática, né? Não, o curso foi. Aí cheguei lá em cima, aí depois aprendi tudo no apartamento, que é air condition, frigidaire, isso é geladeira. Eu fui tudo explicando para ele, banheiro, eu explicava tudo em inglês pro cara lá. E chegava muito gringo lá. Nesse tempo se hospedava uma empresa lá chamada British Caledonia, que já não existe mais na Inglaterra. De fora. De fora da Inglaterra. Aí pronto. E aí eu atendendo e tal, e ganhando dólar e tal, e falando inglês. E toma um gorjeta, e toma gorjeta. Toma gorjeta. Só não deixava a mão na porta, sabe? Mas aí foi abençoando, tá? Foi abençoado. Aí compramos casa, comprei terrenos, casa, carro. Já tinha carro lá no hotel, eu trabalhando de mensageiro, já tinha carro, já ia para o trabalho de carro. E as promessas de pé. E as promessas de pé. Até então eu pensava que era aquilo ali e tal, né? Mas não era. Eu pensava que era aquilo o que ali, Deus tinha prometido para o Senhor, que Ele ia abençoar, lhe fazer o Senhor conhecer pessoas de outros países, né? Aí, moral da história.
Aí comecei conversando com as pessoas, tal, a pessoa para fazer pergunta a mim, eu respondendo e tal. E por isso foi saindo essa timidez, essa arrogância, essa coisa de rancor, de mágoa, né? E quando aceita o evangelho, mesmo assim ficou ferida, sabe? Né? Ficou assim, tal, a cicatriz ficou, né? Aí depois a gente pensou direitinho, aí visitei meus pais, sabe? Já voltou? Com muito trabalho. Porque quando ele descobriu onde eu estava direitinho, descobriu, sabe? E minha mãe inventou uma mentira, dizendo que fosse em casa porque ela estava para morrer. Mentira. Ela. Se eu quisesse ver... O senhor recebeu, no caso, o senhor recebeu uma notícia de que sua mãe estava perto de morrer. Foi, ela disse se quisesse ver ela viva, fosse lá em casa, ela mandou um bilhete lá, sabe? Aí eu fui, né? Foi com a já Não, era casado? Ainda não. Era crente, mas não era casado ainda não. Ah, estava solteiro ainda. Estava solteira. Depois eu levei a moça para lá, para se conhecerem, sabe? Mas a princípio não. Aí quando eu fui tentar ir para casa, teve um bloqueio, né? Meu pai disse um palavrão, né? Sim. Ele já sabia que eu era crente, sabia que eu era crente, sabe? Aí quando meu pai soube que eu ia para casa, ele disse um palavrão. Agora lá! Aí disse um palavrão. Meu Deus. Foi. Aí meu irmão brabo, tem um irmão brabo lá, sabe? Ele não pisa aqui dentro. Aqui ele não pisa, não. Porque o senhor era crente? Porque eu era crente. Mas mesmo assim, Deus quebrou o laço e eu fui na casa. Aí, dos primeiros viagens, eu levei logo um LP de Eusébio de Paula. Era sem ovelhas! De Eusébio de Paula, eu levei Bíblia, sabe? Aí eu sei que eles foram ao ponto deles chegarem, que viram que eu estava certo, que estava bem e tal, ao ponto deles dizerem assim, meu pai e minha mãe, queria que todos os meus filhos fossem como Ivonaldo. Quer dizer, minha mãe disse que ele não falava meu pai queria que meus filhos fossem feito Naldo. Minha mãe disse assim, sabe? Ele também concordou. Porque não tinha briga, não tinha confusão, não tinha nada, não tinha só paz. No final, eles reconheceram. Reconheceram e aceitaram o evangelho. Tanto minha mãe, que já faleceu, meu pai também, né? Faleceu. Todos os dois aceitaram o evangelho. Através do senhor. Através de mim e da minha esposa. Minha esposa foi pregou o evangelho para mim. Minha mãe era beata, aquela que carregava santo, fazia texto nas casas. Precisou que o senhor, Deus levasse o senhor para o outro lado. Para o outro lado, para fazer um encontro com o senhor, para trazer o senhor de volta e a sua vida de exemplo servir para que eles fossem alcançados pelo evangelho. Pois é, eles foram alcançados. Hoje eu tenho alguns irmãos que são evangélicos, irmãs são evangélicas, sabe? Bênção do céu, né? Só vitória. Amém. Agora, mas se a gente vier para esse podcast, quem estiver assistindo e não ouvir o irmão Ivonaldo, não tem nada, né? Vamos ouvir o irmão Ivonaldo. Enquanto ele se prepara, bota o retorno para que a gente possa cantar. Tá na gola do senhor, irmão Ivonaldo. Tá por aqui, né? Aqui, ó, do lado contrário. Aqui. Isso. Só como é velho assim. Sabe? Pronto. E eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo, para que você possa ser também, outras pessoas possam ser alcançadas, serem edificadas. Compartilhe o link desse vídeo, compartilha com outras pessoas no WhatsApp da família, no grupo da família, para que outras pessoas possam ser edificadas e também alcançadas. E medita na letra do hino, é uma composição própria do irmão Ivonaldo, que ele compôs há muitos anos, e hoje ele vai poder louvar e adorar o nome do nosso Deus. Amém? Você medita na letra do hino e com certeza Deus vai tocar ao teu coração através da voz do seu servo. Amém? A vinda de Cristo muito breve será. Ele está preparado, pronto para voar, corpo glorificado. E ao som de trombetas, com Jesus vou me encontrar num coral de anjos, irei louvar com a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. Encontrados de glória e Hosana ao Rei.
a vitória, eu ali estarei. Haverá um julgamento e eu receberei a minha coroa das mãos do meu rei, pra sala do banquete. E ao Deus Shaddai vai me apresentar num coral de anjos e elevar uma melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. Encontrados e glórias, de hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Toque da trombeta, corpo glorificado. E vamos subir lá para as nuvens. Vamos encontrar o Senhor nos ares. Depois vamos para um tribunal. Esse tribunal não é para condenar ninguém, porque só vai os salvos. É para receber a tua coroa. Dores e sofrimentos ali não terei, nem murmúrio ou lamento. É paz com o Rei nas ruas de ouro. E do manar escondido vou me alimentar um coral de anjos e elevar a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. E comprados de glória, nós não Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Eu ali estarei. Aleluia! Aleluia! Ali vamos estar. Em nome de Jesus. Em nome do grande. Glória a Deus. Agora, irmão Ivonaldo, o senhor disse que trabalhou durante 16 anos No hotel. no hotel. Sim, senhor. E depois desses 16 anos, o senhor, que Deus lhe abençoou, lá o senhor Já tinha comprou casa, carro, Deus terrenos. terreno, Deus tinha lhe abençoado, casado, família. Casado, família. O senhor toma a decisão de sair do hotel. Sim, pedi demissão. Mas o senhor pediu demissão porque queria... Já cantava, não? Nesse tempo, eu também tinha uma loja pequena. Sim. Aí tinha uma lojinha já, sabe, com produto de aviamento. Certo. Aí a gente já tinha uma rendazinha, né? Aí eu queria tentar a vida. Aí eu falei com a empresa. Pediu demissão. Pedi demissão. Só que eles fizeram assim... Eu caí na graça deles, sabe? E eu tinha 3 estrelas no uniforme do mensageiro, né? Sim. Essas 3 estrelas douradas. O que era isso? É que eu era funcionário padrão 3 vezes numa empresa de 500 funcionários. Ele faz um apanhado, né? Falta, amizade com os amigos. E foi um bocado de coisa, um bocado de gente. Na seleção, o senhor foi escolhido 3 vezes? 3 vezes. Que benção. Aí, pronto. E o pessoal era cismado comigo, né? Poxa, como é que os pessoal fala alemão, fala holandês, tem uma moça que fala holandês lá, e não tem estrela assim, eu não sei não fala com ele aí, o negócio é lá Diga, eu só falo português, só mas falo, o problema é lá com o de dono cima. lá de cima, né? Então tem os assim. Aí eu pedi demissão, né? E aí a empresa disse, falei com o dono, primeiro com o meu chefe, né? Tudo direitinho, falei com o chefe, o gerente de recepção e tal. Aí levou o carro, o doutor, o dono, né? Aí eu fui falar com ele, marquei uma reunião com ele. Ele me atendeu, sabe? E eu disse, rapaz, você está querendo sair, Ronaldo? Eu disse, não, eu estou querendo sair, estou querendo tentar a vida, doutor. Ele disse, não, mas rapaz, faz isso não, rapaz, você...
e me começou, não, eu quero sair. Ele disse, faça o seguinte, você deve estar preocupado, passa 8 dias em casa e volta para conversar comigo. Aí eu disse, tá certo, doutor, eu não tem problema, passei 8 dias em casa, eu voltei, tá tudo certinho, tá, doutor, mas eu quero sair. Eu disse, eu quero sair, mas não quer ficar, não. Você vai voltar? Eu disse, não, eu não digo que eu vou voltar, que eu não vou voltar, doutor. Se eu precisar, eu posso voltar. Então ele disse, aí ele ligou para o Recursos Humanos, né, no departamento pessoal e tal, ele disse, olha, dê todas as contas de Ivonaldo, como se ele tivesse sido demitido. Aí me deu todos os direitos, salário daquele seguro-desemprego, não sei o que mais lá. FGTS, liberou tudo, sabe? E me disse assim, quando você precisar de uma vaga, eu tenho, vem aqui. Qualquer tempo que você precisar de um emprego, vem aqui que você tem um emprego aqui. Eu agradeci ele, muito obrigado, doutor Luiz e tal. Ele tá, pronto, aí recebi as contas tudo direitinho, aí já tinha recebido tudo direitinho. Aí encontrei, ele mandou me chamar, falar comigo. Aí ele disse assim, já tinha recebido as contas, tudo direitinho, já está da entrada no FGTS. Isso aí, Ivonaldo, queria falar contigo. É mês de junho, mês de julho, mês de férias. E está chegando muitos grupos aí, muita gente. E dá para você ficar um mês mais? Eu disse, eu já estou dentro, doutor. Um mês. Aí fiquei mais um mês, já tinha pago tudo. Mas você ficou por fora só para poder dar suporte, porque era uma alta temporada, né? Ele me pediu, sabe? E além dessa promessa, de qualquer tempo eu tinha uma vaga lá. Claro. Ficar. Aí fiquei mais um mês, não terminou o mês, terminou o mês de julho e tal. Ele me pagou direitinho e tal. Pronto, despedi e tal, e fui para casa. E eu passei um tempo, lá, uns 4 ou 5 meses, ele mandou gente lá na minha casa. A empresa mandou gente da minha casa lá. Aí ele não disseram que foi que mandou, sabe? Mas eu entendi que foi, porque veio de lá. Aí tudo bem, falou, tá, rapaz, tá, aí tu mora aqui, não sei o que mais lá e tal, e eu moro aqui e tal. E como é que tu tá? Tá tudo bem, tudo normal, tudo bem, tudo bem. Foi um bocado de pergunta assim, aí eu entendi que foi ele que mandou, para saber como eu estava, sim, se a minha situação como eu estava, né, para votar. Claro. Aí, mas Deus foi abençoando e tal, e foi abençoando e tal. E pronto, a gente não votou, e aí foi assim, foi bênção do céu. Aí, eu tinha uma loja, né? Essa loja, como eu falei, loja pequena, sim, mas dava para ganhar um trocado, sabe? E o negócio foi se agravando, né? Não tinha mais aquele salário do emprego, aquele salário bom, nem dólar, nem nada, foi se agravando. Não tinha gorjeta mais. Não tinha gorjeta mais, sabe? Mas aí o meu currículo era bom, né? Aí comecei a currículo, essas coisas e tal, mas as empresas não chamavam, as firmas, né? Depois que eu fiquei meio apertado, eu voltei para o hotel. Em vez de voltar para o hotel, que eu tinha uma vaga lá, Deus tirou da mente. Que eu esqueci totalmente, que eu tinha uma vaga lá. Que o doutor Luiz disse para o senhor que no dia que o senhor voltasse, tinha vaga. Tempo eu não voltei. Tirou da mente isso aí que eu disse. Aí passei no aperto, né? Cadê emprego, nada e tal. Aí o negócio começou apertando, sabe? Mas era Deus tratando comigo já, né? Aí eu sei que a gente começou a vender as coisas. Foi preparar que Deus disse que ele preparava. Preparar. Aí a preparação foi agora. Aí eu sei que começamos, o negócio apertou, o emprego não conseguia. E um currículo bom, tal, mas não conseguia, tal. É aquela história, você faz um teste lá, por recurso humano, para falar com você, né? Aí vai falar com você lá, tudo, faz aquelas perguntas, rapaz, você é bom, rapaz, você passou, rapaz, tudo bem, tal. Aguarda em casa, nunca chama. Que o telefone vai tocar. Não vai tocar, aguarda, nunca chama. Aí eu fiquei, tá aí, fora da história. Aí daqui a pouco a coisa foi se apertando, sabe? Aí começamos a vender as coisas que tínhamos. Aí vendemos terreno, casa. Para poder ir cobrindo, né? Para cobrindo, vendi carro, já vendi carro. Aí tinha a loja também, vendi a loja. E foi se acabando, tudo. Aí Deus mostrou que ele estava tirando, ele que estava tirando. Ele disse ao senhor que estava tirando? Na ação. Eu tinha um terreno, eu moro em Candeias, e tinha um terreno no Jordão. Certo. E lá não tinha placa de venda, eu nunca disse que nem ia vender nem nada, sabe como é velho, né? Fique tranquilo. Aí eu sei que eu não disse a ninguém que ia vender, nem sabia lá. Aí quando o negócio apertou, eu falei com a esposa, vamos vender o terreno, vamos tentar vender o terreno no Jordão, vou lá no Jordão, ver se botou uma placa, uma coisa assim para ver se, né? Aí eu saí de casa, é assim que eu saí de casa, andei 50 metros, encontrei o irmão, não sabia nem que ele era profeta. Ele não foi. Lá em Candeias? Em Candeias, saí de casa assim. Aí eu disse, Djalma, ora por mim para ver se eu vendo o terreno, eu tenho o terreno no Jordão, vou até lá agora. Ele parou assim para mim e disse assim, ó, não falando nada. Quando você chegar no terreno, a pessoa que vai comprar o terreno já está dentro do terreno. Com essas palavras. Eu acreditei. Eu disse, eu não sabia nem que o cabra era assim. Aí eu peguei 2 transportes para chegar lá no já estava sem carro, né? Já estava sem carro. Peguei 2 transportes, subi a ladeira lá com o terreno um pouco alto.
Quando eu chego no terreno, está uma pessoa dentro do terreno, uma senhora. A pessoa que vai comprar já está dentro. Aí eu cheguei lá, bom dia, senhora, bom dia. Ela olhando, é o senhor que é o dono desse terreno? Eu sou. Você não quer vender o terreno, não? Eu vim para isso. Aí ela disse, então vamos em casa falar com minha esposa. Aí fomos na casa dela, aí entrei na casa, conversando lá com a esposa dela, menos de 20 minutos já estava vendendo o terreno. No outro dia eu já peguei a documentação e tal. Passou no banco, já recebeu? Já recebeu. No outro dia, aí já é ele. Aí tinha uma casa na Rua da Liberdade, sabe? Aí quando eu sou apertando, eles vamos vender essa casa também. Falei com a esposa, vamos vender. Aí botei placa de venda lá, tudo que é lugar. E cadê vender a casa? Não aparecia ninguém, né? Aí encontrei outra abençoada. Aí eu disse, olha, o que você está precisando na sua casa lá? Eu tinha umas coisas em casa, de material, essas coisas, sabe? Tem umas portas lá, disse, você está precisando de uma porta. Eu tenho essa porta, mas vamos fechar o negócio. Se você orar e Deus mandar um comprador para a Rua da Liberdade, que eu tenho uma casa lá, eu te dou essa porta. Eu já ganhei a porta. Já ganhei a porta. Foi. Aí eu sei que ele começou comigo. Ele parou e disse assim, ó, conte os dias de hoje até 15 dias. Assim, falando assim, normal. Eu disse, sim, está certo. Vai aparecer um comprador nesse período, vai aparecer uma pessoa para comprar a sua casa. De hoje a 15 dias, tá certo? Agora tem uma receita. Eu disse, que receita é? Você colocou placa de venda, coloquei tudo que é placa lá. Quando ele mandou tirar. Tire todas as placas. Eu disse, mas rapaz, se eu não vendi com placa, como é que... É a ordem. Eu disse, eu vou tirar. Aí fui lá tirar as placas de venda, tudo, sabe? Aí pronto, no 12º dia apareceu uma pessoa que comprou com poucas palavras. Vamos na caixa pegar o dinheiro. Aí já vendi a casa também. Tudo. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Passou um tempo, né? E as coisas se acabando, né? Vendi loja, vendi carro, terreno. Aí acabou tudo que eu tinha externo, né? Casas, terreno. Ficou só a sua casa. Ficou a minha casa. Aí deu um negócio apertando, aí começamos a vender o que tínhamos em casa. Tudo. Tudo que tinha em casa, fomos vender. Som que eu gostava, gostava de tocar, sabe? Aí já tem a guitarra, contrabaixo, essas coisas, eu gostava de instrumento. Aí os filhos eram pequenos, já eram grandes? Pequenos, já eram mais pequenos. Aí eu sei que vendemos. Aí começou a vender tudo de casa e acabando, e eu sei que misericórdia, Jesus, ficou duas coisas que eu não queria vender, era a geladeira e o fogão. Tá entendendo? Uma geladeira porque conservava o pouco que tinha, né? E o fogão para cozinhar o pouco que tinha também. O pouco que tinha, porque quase não tinha mais nada. Porque acabou, não sei como é que acaba. Então, você vendo uma terreno, dá para comer um ano. Acabava ligeirinho. Não sei como é que Deus tira tão rápido. Carro, terreno, casa. E eu sei que aí o negócio apertou e disse, misericórdia, Jesus, o negócio está ruim aqui. Aí eu disse, Jesus, aí vem a geladeira, né? A geladeira, com muito trabalho, entendi com a esposa, vamos vender a geladeira, não tem que fazer dinheiro, é melhor comprar coisa assim, mas precisamos fazer dinheiro. Vamos vender a geladeira. Aí botei a geladeira na frente, passou uns 15 dias, uma geladeira bonitona, grandona, tinha uma bonitona, placa de venda, até você... Não aparecia ninguém nem para olhar para a Santa. Você estava de manhã e tirava de noite? Não, deixava lá no ponto, lá tá. na casa, na barraca que tinha do vizinho lá, uns 50 metros de casa. Menino, não aparecia nem para olhar para a Santa. Eu disse, misericórdia. Aí voltamos com a geladeira para casa. Aí quando foi 3 dias, ela fez assim, tuc, queimou o motor. Queimou o motor. Deus. Aí vendemos a geladeira para comprar... Vendeu na sucata? Não, a carcaça da geladeira alguém comprou para fazer carrinho de raspa-raspa. Misericórdia. Era um troco, né? Aí eu sei que eu estava... Nós compramos a fuba lá. Estava fechado mesmo. Estava fechado. Aí daqui a pouco eu estava lá na frente de casa conversando com o pessoal da minha igreja lá. Aí lá vem minha filha assim, amarela, branca assim. Eu disse, o que aconteceu, pelo amor de Deus, minha filha? Ela disse, corre em casa, pai, porque o fogão pegou fogo. Aí eu corri em casa e cortei a mangueira, né? Ela estava na mangueira. Assim, não explosão, veio uma explosão do bujão. Bujão. Aí cortei, deu tempo de chegar e cortar. O fogão não fechou mais nada. Aí ficamos sem fogão, sem geladeira, sem nada. Meu Deus. E o móvel que a gente vendeu tudo para comprar comida. Tudo, vendemos tudo. E no meio dessa prova todinha, irmão Ivonaldo? Sem reclamar. Sem murmurar. O segredo foi esse? Foi segredo foi isso. E o senhor, por acaso, esqueceu das promessas? Não, as promessas de pé. Eu pensava que era aquela que passou, né? As promessas de pé, e vez por outra o senhor renovava as promessas, né? E mago que só um tizil, assim, maguinho, sabe? Ia para o ciclo de oração, ia para os trabalhos da igreja, né? Magrinho. Desde muito novo, né? Muito novo. Mas nessa época foi por causa da prova, né? A prova foi. Aí eu sei que eu olhei, Senhor, o teu servo aqui tem um fraco. Eu sou ruim de fome. O senhor não sabe que eu sou ruim de fome? Então
arrume comida para mim, faça alguma coisa por mim, para eu ter servo aqui, sabe? A mulher não reclamava, ninguém reclamava. Nessa época o senhor não cantava, não? Ainda não tinha... Cantava assim, cantava nas igrejas já. O pessoal foi me descobrindo que eu sabia compor, né? Assim, O senhor já compôs música, já estava composição? música para festas. Para os aniversários dos grupos, Os jubileus, coral, né? jubileu. Eles pediam a mim, descobriram que eu sabia fazer, sabe? Eu já estava fazendo os hinos, tem uma música chamada Jubiloso. Foi para um coral. Várias músicas minhas que eu gravei eram música de tema. De festividade. De festividade, era o hino oficial da festa. Lhe dava um tema e o senhor fazia a composição. Exatamente. Ou ele dava um tema ou me dava um pensamento ou uma expressão que eu podia encaixar no hino, né? Porque tinha, já acontecia depois, no hino era uma expressão, né? Isso. Aí, mas a maioria era o versículo. Me dava o versículo, eu estudava ali, aí escrevia a música e mandava para a pessoa. Para o pessoal do conjunto, do coral, conjunto musical, campanha evangelizadora. Tem um monte E no meio de tudo isso, ainda uma prova. Na prova. Aí da prova, aí eu sei que... Deus do céu. E o pessoal que ninguém sabia, né? Aí, moral da história. Aí eu... Já Jesus que não aguentava fome, que ele conseguisse arrumar comida para mim, e que não estava dando, que estava muito magro, aquela reclamação, estou muito magro. Aí o senhor disse, esse cara não aguenta fome, não. Eu pensei que ele disse assim. Então ele autorizou que o pé de azeitona, botasse azeitona, né? E O senhor tinha um pé de azeitona em casa? Sim, do lado de casa, pé de azeitona. Hoje tem um mistério, hoje tem um pé de tâmara em casa que bota tâmara. Isso é impossível aqui no Brasil. Lá em casa bota. Sim, mas naquele tempo era azeitona, Deus trocou a azeitona pela tâmara. Aí, moral da história. Aí eu disse, Jesus, ele não aguenta fome. Então, esse cara não aguenta fome, não. Então, ele autorizou que o pé de azeitona começasse a botar azeitona e foram azeitonas grandes e suculentas e muitas suas azeitonas. De manhã cedo não tinha nada para comer. Nem fogo tinha mais, nem geladeira, não tinha mais nada, nem nada de casa. Subi com 2 sacos de plástico do bolso, do pé de azeitona, enchi os sacos de plástico. Descia. Sacos, descia, lavava, amanhã estava pronto o café da manhã. Uma bacia de azeitona. Meu Deus. No almoço, outra bacia de azeitona. E na janta, outra bacia de azeitona. Era assim, a pisada era Mas essa. se para um adulto comer azeitona de manhã, de tarde e de noite já é ruim, e para uma criança? Para criança, é terrível, né? Mas ele não reclamava, não, era acostumado na azeitona. Papai, cadê a azeitona, papai? Aí eu sei que... Mas aí, e passou uma safra, né? E uma safra pesada mesmo, sabe? Eu só tinha um problema com azeitona. Sempre foi com azeitona. Eu fui dar uma oitava no hino, sabe? Aí eu sei que... em Jardim Sublime. Sim. Estava no meio da azeitona. Os filhos dos vizinhos pediram para tirar as azeitonas no domingo à tarde, né? E eu, vai. Irmão, não, deixa eu tirar. Vai. Acho que parecia um bocado de menino assim, tirando. Aí, na hora do jantar, era azeitona, né? Que eu ia subir para apanhar. As azeitonas, chega lá, só tinha as verdosas. Eita, porque o pessoal já tinha Toda tirado tudo. armadura, só tinha verdosas e o café da manhã e o café da noite, a janta. Era azeitona. Então, tirei as verdosas mesmo e comi a azeitona com os meninos, né? E na hora que eu fui dar uma oitava no almoço... Aí veio, gru. Eita. Aí o irmão Luiz, dono do curso, Ronaldo, coisa feia, Ronaldo. Eu disse, o que aconteceu, irmão? Você comeu lagosta, não foi? Lagosta! Você comeu camarão, não sei o que mais. Que camarão, irmão Luiz? Ele não sabia que eu estava passando. Não sabe, ninguém sabia. Não. E, como eu estava na vida boa, né? O presbítero da minha igreja, hoje do Jaguador, ele havia uma necessidade de ir lá em casa. E mandava me empreste um cheque, me empreste dólar, a ele, empreste cheque, dinheiro. Ele nunca, eu sabia, nunca, ele é meu amigão, sabia? Sempre contava comigo, contava com ele no presbítero da minha igreja. E eu sei que ele sempre ajuda, abençoe. Aí sei que passando por contar a história do presbítero. Sim. Aí, moral da história, aí, azeitona, primeira safra. Um mês e pouco de azeitona. Segunda safra, mas aí uns 3 meses, terceira safra, 4 meses e meio de azeitona. Juntando tudo, mais 4 meses? Mais 4 meses e meio, assim, de azeitona, né? Meu Deus. E já estava na terceira safra. Aí na terceira safra, eu fui lá, eu andava muito a pé, sabia, me escondia dos irmãos, sabe? Os irmãos passando no lugar. Eu ia para Cajueiro sempre de pé, ali de Candeias, porque eu não tinha passagem de ônibus, não tinha nada, né? Não tinha dinheiro para comprar passagem? Não tinha para passagem de ônibus, do lotação, sei lá, nesse tempo era onde. Hoje tinha não. Aí quando eu vi um irmão que me conhecia, né? Eu fugia dele, para ele não perguntar, para não mentir. Se ele me visse, por que você vai aqui, irmão Ivanaldo? Vai para onde? Aí dizia que ele está, dizia não. Aí me mostraram. Aí eu sei que o Senhor foi se agravando, da terceira safra eu estava orando debaixo do azeitona lá, sabe? Jesus, está muito ruim, viu? Não, só tem azeitona. Tá difícil, né? Tá difícil. Só tem azeitona, tem criança, Jesus. Vem cá, me ajuda, não tem jeito, vem cá. E eu comecei orando. Quando eu estou na hora orando, sabe? A irmã Zéza é a minha vizinha que ainda mora
Até hoje, ela tem a casa lá, né? A irmã Zésia, qualquer irmão pode perguntar para ela. E essa irmã, ela estava contando as safras da azeitona. Também, na terceira safra, porque ela foi ela que plantou o pé de azeitona antes de eu ter esse terreno. Era dela esse pé de azeitona. Antes de eu ter esse terreno, né, que era a casa dela, ela tinha um muro e tal. Mas foi ela que plantou lá. Aí, quando eu estava na terceira, quando estava orando baixo da azeitona, ela botou o rosto lá na parede. Mãe, vou nada! Ela gritou. Eu disse, pois não, irmão, manda as ordens. Aí eu fui lá, sabe? Aí eu disse, Pai do Senhor, irmã Zésia. Esse Pai do Senhor, irmã, eu estou lhe chamando, irmão Ivonaldo, para lhe dizer que está acontecendo uma coisa estranha. Uma prova de pão dessa. Eu mago que sou um tizil. Eu disse, ela está vendo coisa ruim em mim. Eu disse, é comigo, irmã Zésia? Disse, não é com o senhor, não. É com o pé de azeitona. Isso ainda bem, né? Pelo amor de Deus, irmã Zésia. Já tem tanta coisa, né? Tanta coisa, e agora a senhora vendo coisa. Não é com você, não. É com o pé de azeitona. Disse, o que está acontecendo? Eu fui de esquerda, sabe? Ele está botando, irmão Ivonaldo, 3 safras sem parar, uma atrás da outra. E eu estou contando. Eu disse, misericórdia, Jesus, que ela descobriu o segredo da gente. O segredo. Aí eu sei que ela voltou para casa dela, né? E eu voltei para orar, debaixo do pé de azeitona, sabe? E Jesus, a irmã Zé descobriu. Jesus, olha, Tá difícil. Tá né? difícil, vem cá, me ajuda, me ajuda. Deus me... E daqui a pouco foi terrível, porque eu vi a voz de Deus. Foi terrível isso aí. Eu vi a voz de Deus. Não foi ninguém usando, não foi nada. Coração, Deus fala na mente, de tudo bem. Sabe, Deus fala na mente. Sim, coração. sim, no coração. Mas essa não foi, eu vi no... Você ouviu no ouvido. Eu estava lá debaixo da azeitona, chorando lá do churumigão, lá no meu lamento, né? Aí eu vi a voz. Quando se acabarem estas azeitonas, tudo no plural, findará a sua necessidade. Aí eu segurei assim, ó, e fiquei pulando lá debaixo da azeitona, lá pulando lá, sabe? Aí minha esposa, lá veio minha esposa, Ivonaldo, que é isso? Pelo amor de Deus, Ivonaldo chorando lá. Que é isso? Não é coisa boa. Que é coisa boa? O que, Ivonaldo? Tu pulando embaixo da azeitona. Uma prova Ficasse dessa. doido. Foi as pessoas. Uma prova de pão dessa aqui, sem nada em casa para comer. E tu pulando aí, Ivonaldo. Eu pensei que não tinha ficado doido, perdido o juízo. Não, pai. Eu disse, não, pai, foi coisa boa, rapaz. Foi coisa boa. Pois é, Ivonaldo, tá. Deus disse que vai ter fim, né? Vai ter fim. E estávamos na terceira safra, né? 4 meses e meio, mais ou menos. Aí eu, doidinho que, assim... Que acabasse, né? Acabasse. Porque Deus disse vai acabar. Vai acabar, todo dia olhar para o bendito pé. Abrir a porta e dizer, Jesus não tem azeitona hoje não, né? Tem azeitona hoje não. Não, mas aí era que tem azeitona. Daí todo dia eu olhava, misericórdia, não acaba não. Pelo amor de Deus, vai acabar para terminar a minha prova, né? Aí eu sei, agora eu vou olhar mais não, vou passar uns 10 dias sem olhar, não quer acabar. Aí eu passei uns 10 dias sem olhar no pé da azeitona. Aí quando eu... Agora acabou, né? Aí que eu vou, chego, abro a porta e que olho para o bendito pé da azeitona, outra safra de novo, uma super safra, que está assim, pendida assim, assim, de azeitona. Meu Deus. Aí eu fiquei triste, misericórdia, Senhor. O Senhor não disse que quando se acabasse as azeitonas, acabaria a minha necessidade. Aí eu fui pensar como ele falou, né? Ais, no plural. Eu disse, misericórdia que ele falou no plural. E agora eu não sei quantas safras vai vir. Não aguento, quanto não. tempo vai durar? Quanto vai durar? Disse, misericórdia, Jesus. Mas só foram 4 safras. Aquela super safra que caiu. Mais quantos meses? 6 meses. Mais de 6 meses. O bendito pé de De azeitona. quando ela deu a primeira safra até a última safra foram... Mais de 6 meses. Mais de 6 Foram meses. 4 safras, uma atrás da outra. Não faltou azeitona um só dia. Meu Deus. Dia não faltou. Acabou, não. Todo dia tem azeitona para tomar café, almoço, janta. Todo dia tem azeitona. E a azeitona era tão grande, suculenta, que um dia eu peguei um cacho de azeitona lá e fui para mim lá da minha. Eu moro bem perto da igreja de Estrela. Sim. Aí eu peguei um cacho lá de azeitona assim, dava mais de 1 quilo assim, ó. Eu cortei assim, eu vi um... Tirou o galho todo, levou o galho todo. Levei o galho todo assim, um caixão de nome de azeitona, parecia uva. Né? Aí quando eu chego lá, o irmão Candeiro, que eu já dorme tudo seu, aí disse assim, irmão Ivonaldo, que é isso? Uva gigante? Eu disse, não, irmão, é azeitona. Azeitona desse tamanho. Eu dei para ele. Foi terrível. Era doce e suculenta, sabe? E pronto, aí quando caiu outra azeitona daquela 4ª safra, acabou a minha necessidade. Aí Deus começou com os milagres. Caiu a última azeitona, acabou. Chegou um cabra lá e disse assim, Jesus, comecei a construir a casa, né? Estava construindo a casa
E quando eu entrei na prova, era a casa que eu estava começando a fazer, né? E não paro porque não tinha, né? Não tinha mais condição, vendemos tudo que tinha, os móveis, tudo. Aí chegou um cidadão lá e disse, Jesus, eu quero muro aqui, tijolo aqui, eu quero janela aqui, mesmo assim, eu quero isso aqui, já, menino, eu não sei. Aí aconteceu o seguinte, ele fez essa promessa, depois Deus mandou tudo, mas antes chegou uma senhora, Como foi o start dessa mudança? Pois é, daí Deus, foi terrível assim, porque foi muito rápido assim, aí chegou um cidadão que construiu uma casa lá e comprou material sobrando, carrada de caminhão, de areia, não sei o que mais lá, e quando foi, ele terminou a casa dele, né? E aí já não faltava mais nada, sabe? Aí ele disse assim, ô irmão Ivonaldo, você não quer um material que sobrou de construção, não? Tem que construir alguma coisa aí? Eu disse, não, irmão Arino, eu não quero, eu estou sem condição agora de comprar isso. Não, eu não quero vender não, eu quero lhe dar. Manda para cá. Aí construiu uma casa dentro do terreno, moral da história. Construiu uma casinha, porta, Deus mandou tudo e tal, e a minha casinha ainda estava terminando lá. Sim. Mas eu construí essa casinha para fazer uma renda, né? Aí foi uma senhora, ela mora lá, e já pagava 150, alguma coisa, não sei se é real. Naquela época. Era cruzeiro, real novo, eu sei que era 150, e ela estava grávida, tinha um neném novo, ela não estava neném, aí começou morar na casa, já começou a pagar aluguel, né? Pagar aluguel, já tinha um dinheirinho, né? Se já não tinha nada, agora já tem uma renda. Uma renda e uma coisa boa. É que o esposo, ela trabalhava numa padaria. E por direito, por lei, todo funcionário de padaria tem direito a 1 quilo de pão por dia. Isso é lei, isso é normal. E ela disse, olha, eu queria uma senhora, uma pessoa para tomar conta da minha criança, um ano e pouco. Novinha, acho que uns 8, bem recente, bem novinha. Aí minha esposa nunca mais tinha visto um tuchão no bolso. Eu quero tomar conta do menino. Aí pegou o menino, sabe? Aí ela ganhava mais 50 para tomar conta do menino, só uma parte do dia, né? Sim. E já tinha um aluguelzinho, né? Pronto, aí estava abençoado. Aí eu sei que... Já, para quem não tinha nada, já era muito. Eu já estava fazendo a feirinha, né? Faria um aluguelzinho e tal. E eu sei que foi uma benção de Deus, foi abençoado. Aí quando o cabo terminou, eu já tinha uma casinha alugada, sabe? Já tinha os 50 da mulher, já estava... Os 150 do aluguel, os 50 da mulher... A mulher já estava fazendo a feirinha. Pois é, não tinha nada em casa praticamente, as portas ainda não tinham chegado, que o Vaz profetizou, né? Mas estava na promessa, eu estava acreditando, sabe? Depois chegou tudo, sabe? Aí nesse momento, e aí apareceu um cidadão vendendo uma viagem para Israel, Itália, Jordânia e Egito. 4 países de uma vez só. Eu disse, oxe, eu vou nessa viagem. Eu disse, Jesus disse que eu ia viajar, conhecer muitos países. Depois da prova. Depois da prova, mas não tinha muita condição. Porque era muito pouco que entrava, né? Mas aí eu coloquei o nome na relação dos passageiros. Arrumei um trocadinho, coisa assim. Por exemplo, a passagem era $2.314 naquele tempo. Eu dei assim, vamos supor que eu dei $10. Não só entrada, só para segurar, né? Aí botei meu nome lá, consegui um valorzinho assim, coisinha mínima, só para... Só para garantir, só né? Só para garantir, documentário, eu botei lá, e foi se aproximando o tempo da viagem, né? E cadê dinheiro para pagar a viagem? Eu não paguei nada, só dei aquela entradinha. Aí o rapaz que me vendeu passagem para quase viagem disse assim, Ivonaldo, você não vai viajar. Eu disse, eu vou. Como é que tu vai viajar? Se tu pagasse essa coisinha aqui, Ivonaldo, cadê o dinheiro com o pagamento? Tu não vai viajar. Eu disse, eu vou. Ele disse, eu quero ver, duvidoso. Eu quero ver. Eu disse, eu vou viajar, o senhor vai ver, porque eu falei para a minha igreja em Estrela, todo mundo está sabendo que eu vou viajar para Israel, como é que eu não vou? Aí ele disse, tudo bem, né? Ele disse, tudo bem. Tá. Aí eu fui se aproximando, faltava 2 meses para viajar. 2 meses. Aí eu sei que eu não tinha dado praticamente nada. Aí eu liguei para... Eu pedi o telefone da empresa, era Tambaú Turismo de João Pessoa, não existe mais. João Pessoa, aí eu sei que eu liguei para lá, que atendeu a dona. Aí eu disse, era um grupo aqui de Recife, grupo de lá, eu disse, doutora Luísa, ela se identificou que era Luísa, eu sabia que era doutora Luísa, veja a minha situação aí. Eu sou do grupo aqui de Recife, né? Ela disse, tudo bem, eu vou ver aqui. Aí pegou a lista, a lista né? dos pagantes. Dos pagantes, dos passageiros. Dos passageiros. Aí ele disse, seu nome está aqui, tá? Seu nome está tudo certinho, identidade, CPF, está tudo certinho aqui. Eu só não estou vendo os pagamentos. Eu disse, não tem. Ela disse, não tem não. Como é que você quer viajar? Não sei. Eu sei que eu quero viajar. Dá não, seu Ivonaldo, é $2.314 nesse tempo. Eu disse, pois é, eu queria viajar. Mas não dá não, como é que você vai pagar? Eu disse, não sei. Tem dinheiro para receber? Não. Está trabalhando? Não. Eu disse, rapaz... Está ruim, a sua situação está ruim. Eu disse, doutora Luísa, eu falei para a minha igreja, todo mundo lá no meu bairro, lá, da minha igreja lá, está sabendo que eu vou viajar para Israel. E agora, se eu não for ficar, vai ficar ruim para mim. Me ajuda aí. Ela disse,
pensou, rapaz, deixa eu ver aqui, rapaz. Sabe de uma coisa? Dá para tirar o passaporte? Eu disse, dá, eu consigo. Era 50, alguma coisa nesse tempo. Eu consigo tirar o passaporte. Ele disse, então, tira o seu passaporte, vai preparando tuas malas, eu vou te embarcar sem acertar nada. Terrível. Não, Deus é Agora imagine só, viajei, praticamente ainda estava liso, não estava na situação naquele... No começo, né? No comecinho, né? Da saída da prova. Da prova até a cidade. Aí estava eu dentro de um avião, 747 da Itália, tamanho do mundo, o maior avião de passageiro do mundo, estava dentro, e vamos para a Itália, vê só, chique todo, liso, mas dentro do avião chique daquela... Aí conhecemos 4 países, da primeira etapa, 4 países, tudo. Aí pensa, pagava café, era janta e... o almoço? O almoço não tinha, não. Mas eu me virava, né? Por aí, com os amigos. Com os amigos de viagem. O senhor foi e voltou? Foi e voltei. Sem gastar um centavo? Praticamente nada. Meu Deus, é Deus que faz. Não, esse é milagre, isso é milagre. É milagre. Aí conheci, para princípio, 4 países de uma vez só. Conheci Itália, Jordânia, Egito e Israel. Uma viagem de 16 dias. Chique. Eu acho que o mais pobre era eu que estava dentro. O mais liso era o senhor. O mais liso era eu. Mas aí Deus faz assim, ele é fiel nas suas promessas, né? É verdade. E como foi que vieram os CDs? Pô, CD. As gravações. As gravações, né? Aí eu tô aí, depois, tudo após a prova. Pouco dia eu já tinha chegado de Israel, já tinha... Não. Antes de ir para Israel, Deus começou a trabalhar no CD. Que eu já fui cantando uma música do CD. Da primeira música? Do primeiro CD. Foi. Da primeira fita cassete. Era cassete. Cassete. Aí eu sei que uma senhora lá, uma vizinha de casa, era esposa do dono da Revelação, GR Music, da gravadora. Morava perto lá, sabe? Ele não me conhecia. Não. Ele não me conhecia. E eu não sei que essa mulher... Eu cantando nas igrejas lá, cantando, tal, unindo e tal. E essa senhora, esposa desse rapaz... Falou para ele, né, certamente. Mas aí, antes, Deus tinha falado comigo. Eu vou fazer com que um homem pense bem ao seu respeito. Assim, com essas palavras. Oxi. Tudo bem. Aí, daqui a pouco, esse cidadão mandou me chamar. Quando ele me chamou chamar, eu disse, eu não tenho condição de pagar, não, senhor. Estou parado, estou desempregado. Eu não tenho a mínima condição de pagar, senhor. O estudo, gravação, música, essas coisas. Ele disse, rapaz... Eu vou lhe gravar, rapaz, e com você eu não vou ter nenhum problema. Eu disse, como é que o senhor me conhece? Aí eu me lembrei da palavra, né? Eu vou fazer com que ele pense bem ao seu respeito. Aí pronto, aí gravou e nunca mais faltou. Olha, desse primeiro CD, primeira fita cassete, até agora, Deus colocou a mão, sabe? Eu nunca me senti melhor do que ninguém, nunca me senti essas coisas, sabe? Mas Deus colocou a mão, nunca faltou. Quando tinha CD e fita, nunca faltou vendas. E nunca faltou convite até hoje. 26, 28 anos, 27, 28 anos mais ou menos. Passou desse momento. Nesse momento nunca faltou vendas e nunca faltou convite. Hoje não tem mais venda de CD, né? Sim. Mas naquele tempo eu vendia muitos CDs. Vivemos a era digital, né? Era a ponto de Deus me abençoar tanto nos CDs. Ele me disse que ia fazer um empresário, né? Eu consegui comprar 7 apartamentos. Muita coisa. Para o cara que dormia no chão. Que não tinha nada. Não tinha nada, né? Que estava se alimentando de um pé de azeitona. De um pé de azeitona. Aí Deus fez comprar 5 apartamentos, nós temos hoje, são alugados, então tem uma renda, né? Aí Deus nunca passou pela mim que eu sou alguma coisa, sabe? Ao ponto de eu dizer assim, ó, na igreja, se o senhor mandar doar os apartamentos que ele me deu, eu dou tudinho. Eu disse na igreja. E quando eu terminei de cantar, já tinha gente no batendo, tá ali já. Vai que ele mandasse, né? Sim. Não, mas chegou para mim e disse assim, pai, se aí, mãe, nossa, amém, Santa Mãe das Ordens. Eu vim lhe dizer que Jesus mandou você me dar um apartamento. Não é assim, não quer me roubar, vai devagar. Quem tem que dizer é ele, né? Tem que dizer é ele, vou ele falar comigo, Santa. É verdade. Mas aí, com essas coisas, quer dizer, não é tudo dele, a gente só entende que é assim, sabe? Nunca me senti melhor do que ninguém, viagem de avião, canto no exterior. Mas não, nunca... Quantos países, irmão Ivanaldo, Deus lhe deu a hoje graça eu já fui de... 20, acho que 28. 28 países. Já 28. Eu fiz a contagem, mas eu vou dar uma recontada para não mentir, sabe? Mas teve 28 países. Diferentes. Diferente. Não foram 28 vezes que saiu do Brasil, não. Aqui da América do Sul eu conheço quase todos os países, né? Acho que eu não conheço Venezuela e... Acho que só.
da América Central para cá eu conheço quase todo. Né? Vem América Central, vem Colômbia, né? Sim. Pronto, eu conheço quase todos os países aqui. Acho que eu não conheço Venezuela. E mas Guiana eu não conheço não, sabe? O Suriname, né? Suriname lá em Eu cima. não conheço não, mas os países ali eu conheço tudo. Eu já fui. Na Europa já fui para 11 países da Europa. Né? Já foi na África? África não, eu fui na África e não fui, né? Porque eu vou no Egito, e o Egito é África. É África branca, as pessoas dizem. É a África, parte lá de cima, né? a parte lá de cima. Parte A nobre. Ásia e África, né? Ah, Porque Ásia e África é o país escondido. O senhor dizia que só para Israel já foi 14 vezes. 14 vezes. Aí pronto, na América no 11 países da Europa, aqui na América do Sul, e lá Turquia, Grécia já é Europa, Turquia quase Europa, Egito, Jordânia, Israel. Eu sei que somando tudo dá uns 28 E anos. quando o senhor olha para trás e olha para 40 anos atrás, quase 49 anos, como o senhor disse, que aceitou a Jesus Isso. e vivenciou esse cuidado de Deus na Não, sua vida, Não tem dúvida, não. o que é que o senhor tira de lição? Lição aqui, ele é fiel e basta confiar. Basta confiar que ele age, ele cuida, e tem até a humildade da seta. Nos mínimos detalhes, ele cuida, sabe, né? O negócio não é que eu seja assim, eu não me sinto humilde, não sinto essa raridade, não sinto não. Mas o negócio é não subir para a cabeça. Deixa ele aparecer. Quando eu quero que Deus faça, eu tenho que diminuir. Eu tenho que desaparecer, tá entendendo? Agora, quando eu acho que sei e sou e vou abafar, aí você está abafado. Você está complicado, tá entendendo? Mas quando você deixar Deus trabalhar, não sou nada, Senhor. O Senhor que é, o Senhor que faz, me ajuda, depende do Senhor e tal. Ele faz. Ele cuida, né? Ele cuida direitinho. Nunca faltou, irmão. Sim. E ele disse que nunca mais faltava nada, né? Foi. E daquele dia para cá, quando caiu uma azeitona, sabe quando ele faltou alguma coisa? Nenhuma. Isso já faz 27, 28 anos. Foi 96, né? 28 anos já. Ele tem cuidado do senhor. Cuidado. Nunca faltou nada. Mandou Amém. tudo. E mandou tudo melhor, tudo bom, sabe? Já caminhando para o fim, e qual seria a mensagem que o senhor deixaria para aquele irmão, para aquela irmã, que talvez não numa prova parecida como a do senhor, Sim. dependendo de um pé de azeitona, É. mas que está numa prova, Uma prova. está sendo provado Isso. por Deus, que a gente pode dizer que verdadeiramente você foi provado por Deus e aprovado, Provado que ele por- disse que ia lhe capacitar, Capacitar. Vou Então, preparar. lhe preparar. Foi o que ele disse lá atrás, na Foi, promessa, lá, quando preparar. ele fez as promessas. Isso, é. E o que é que o senhor diria para esse irmão, para essa irmã que está numa situação parecida com a do senhor? Pois é. É só Qual é? descansar e confiar, né? Salmo 37, 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, ou tudo ele fará. Né? Aí o 6 diz assim, ó. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz. E o teu direito como o sol no meio-dia. O verso 19 diz assim, ó. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Nem que seja de azeitona, mas vai ter comida. Nem que seja de azeitona, não é Vai verdade? ter comida. Ele cuida, né? Cuida. Ele provém o jeito, Para ver o jeito, ele manda. porque o senhor disse a ele, Deus, eu só não aguento fome. Eu sou ruim de fome. Eu, quando viajo assim, já levo uma coisinha, sabe? Tem uma geladeira assim. Agora, só uma pergunta, me permita, Diga. antes da gente ouvir o senhor mais uma vez louvar, Hoje eu estou. Não, Hoje está mas- assim, minha fone, eu estou estranhando bastante. o retorno, né? Não, retorno, não, é porque eu canto em pé. Ah, Aí se dificulta, sabe? cantar sentado, É. é verdade, é verdade. Mas está tudo bem. Mas Os só irmãos, uma... os irmãos vão te perdoando, porque não tá, eu sei que não está saindo Eu bem, acho mas que não é uma curiosidade só minha, não. Acho que quem está assistindo a gente deve ter essa curiosidade também. É. Hoje, Ivonaldo Albuquerque come azeitona. Oxe, agora que como? mas a Não minha- é, diga, não é a fruta predileta, né? não, mas eu como. Mas se passar, o senhor come. Mas como eu falei, lá tem um milagre, né? Lá tem um pé de tâmara. Sim. Nessas viagens para Israel que eu fui, Hoje o senhor mora na mesma casa. Não, hoje eu estou em apartamento porque Sim. o ano passado entrou água. Ah, tá.
Entendi. Entrou água, essa minha casa é grande, sabe? E entrou água, mas como eu tinha um apartamento vago lá meu mesmo, Aí o senhor foi para lá. tô passando Mas o senhor tempo ainda lá. tem essa casa que o senhor Tenho. passa. A casa do pé de azeitona, o senhor ainda tem ela? E tem um pé de tâmara. É feito uma chácarazinha. Tem pé de Sim. sapoti, pé de manga, pé de coco. É feito uma chácara. Eu crio galinha lá. Sabe como é Ah, velho? tá. Velho gosta dessas coisas. Mas é bom, é bom. Eu quero agradecer, irmão Ivonaldo, Amém. a presença do senhor. Amém. A gente se sente muito honrado em ter o senhor aqui, em aceitar o Oxe, meu convite Deus, danado. de estar conosco Isso. nesse projeto Pode contar do com a gente. podcast. Muito obrigado, viu? Para a gente é uma honra. Isso. Queria que o senhor aproveitasse esses minutos antes de louvar mais uma vez, aproveitasse para se despedir do nosso público e também fazer as suas considerações finais. Pronto. Olá, pessoal que estão assistindo nessa esse podcast. Deus que abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. É bênção do céu, para mim é bênção, é vitória de Deus, né? E Deus que abençoe todos vocês em nome de Jesus, né? Que a Amém. bênção do Senhor esteja na sua casa, na sua vida. E só vitória em nome de Jesus. Abraço do irmão Ivonaldo. Shalom para todo mundo. Amém. Quero agradecer você que esteve conosco no dia de hoje, nos assistindo, nos acompanhando. Tenho certeza de que Deus, através do testemunho de vida do irmão Ivonaldo, ele edificou a sua alma, porque nós podemos ver hoje e ouvir e ser testemunhas do cuidado e a provisão do nosso Deus. Isso. Ele mostrou de que cuida de nós, Cuida. feito o senhor disse na música, nos mínimos mínimos detalhes. É só confiar. É só confiar e depositar a confiança nele Descansar. e descansar. Deixa ele para ver. E eu marquei uma frase que o senhor disse, Uhum. que no meio da dificuldade não teve murmuração. Não teve, não. É um outro segredo. O segredo é... É não murmurar. Não, A gente você aprende que no meio da murmuração não há presença de Deus. Não, Deus sai fora. Deus sai fora. Deus sai fora. Pronto, gostei dessa. Essa eu vou anotar. No meio da murmuração, Deus sai fora. Mas que Deus abençoe você. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por estar conosco. E se Deus nos permitir, na próxima quarta-feira estaremos juntos. Mas antes de encerrar, você fica com, mais uma vez, o irmão Ivonaldo Albuquerque, louvando a Deus, mais um hino. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Jesus é lindo e eu gosto dele. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fumega, ele vai aquecer. Com a sua presença lhe fará acender. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir o glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus tremendo está aqui com a sua glória. Se for preciso, ele para o sol, ele para a lua, ele abre o mar, ele fecha o mar. Se muda a gente, se converte gente, ele faz mais que isso para te dar a vitória. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová.
O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Abre a tua boca e exalta o nome dele. Adore a ele. Diga que ele é lindo. Diga que tu amas a ele. Aleluia, que tu não sabes viver sem ele. Que ele é o teu tudo. Aleluia, glória a Deus. Adore a ele. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Esse Deus é fogo, mas também é água que mata a sede. Tome, tome, tome. Ele é médico se é enfermidade, ele sara se é depressão, ele usa unção. Se o problema é porta, ele abre porta até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová. O impossível para ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para lhe exaltar. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. Aleluia!